Abra a sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo de número 7. Muito forte essa palavra, essa mensagem. E eu creio que Deus vai falar tremendamente ao nosso coração. João, capítulo de número 7. Eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem, porque ela vai trazer para nós dois ensinamentos profundos, duas coisas importantíssimas que nós precisamos entender e aplicar na nossa vida. Amém? O título da mensagem é A Incredulidade dos Irmãos de Jesus. Tem gente que diz assim, mas que negócio é esse de irmãos de Jesus? Uai, até o dia que Jesus nasceu, era a Virgem Maria, sim, a Santa Maria. A partir do momento que Jesus nasceu, a história já mudou. Até porque Maria estava casada com José. Jesus era filho de Deus, ou seja, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas depois que Jesus nasceu, Maria começa a viver a vida normal dela com o seu esposo, José. E lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano é o 14, mostra para mim por favor. A Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Desliga aí, fazendo um favor. Desliga o equipamento. Jesus tinha irmãos e o quê? Irmãs. Que isso, Bispo Paulo? Não sabia disso? Coloca para mim aí, encontrou não? Vou mostrar para você aqui, ó. Pega aí. Se você quiser acompanhar e deixar marcado na sua Bíblia para você não esquecer mais, é Mateus capítulo 13. Mateus 13, versículo 55. Mateus 13, 55 diz assim: não é esse o filho do carpinteiro? Olha como é que as pessoas chamavam ele, os incrédulos. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos? E os seus irmãos, como é que era o nome dos irmãos? Tiago, José, Simão e Judas. Detalhou aí. Tiago, José, Simão e Judas. E continua, versículo 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Ô Bispo Paulo, por que não falou o nome das irmãs? Porque normalmente na cultura judaica, na cultura do Oriente Médio, a mulher não era citada. Por exemplo, a gente não ouve sempre falar que Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. A gente não ouve sempre falar assim? Mas ele teve uma menina, o nome dela era Diná. Mas muita gente nem sabia. Então, veja que aqui em Mateus 13, 55 e 56, olha lá, ele está mostrando a filha de Jacó, lá, Gênesis 30, 21, olha lá. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou o quê? Diná. Então, a mulher não era contada. Por isso que lá em Mateus fala o nome dos irmãos. Qual era o nome dos irmãos? Tiago. Sabe que Tiago é esse? É o Tiago do livro de Tiago aqui da Bíblia, ó. Que você achava que era o apóstolo Tiago. Não é o apóstolo Tiago não.
O apóstolo Tiago não teve nem tempo de escrever nada, porque ele foi o primeiro dos apóstolos que morreu. A Bíblia fala que Herodes mandou matar ele, chuchar a espada no bucho dele. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Tiago logo foi eliminado. Então esse Tiago aqui, ó, irmão de Jesus, é o Tiago da epístola que você encontra lá no finalzinho da Bíblia. Qual o nome do segundo? José. O nome do terceiro? Simão. E o nome do quarto? Judas. Ó, que interessante que você vai aprender agora. Quando você abre a Bíblia, tem um livrinho chamado Judas. Você fala, não é possível, botaram até o traidor aqui na Bíblia, aqui para... Não é o traidor, não. Como é que o traidor ia escrever alguma coisa, se logo quando Jesus foi preso para ser crucificado, o que o traidor fez? Se matou, se enforcou. Então ele não teve tempo de escrever nada. Esse Judas, irmão de Jesus, é o Judas que você encontra lá no finalzinho da Bíblia, que tem uma mensagem lá, uma epístola de Judas. Então, olha lá, ele fala lá, Judas 1:1. Como é que Judas começa o livro dele? Ó, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de quem? De Tiago. Por que ele não fala irmão de Jesus Cristo e irmão de Tiago? Porque ele não se coloca no mesmo patamar de Jesus. Ele não se coloca no mesmo nível de Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Eu, um simples mortal, filho de Maria e José. Então aqui ele faz a identificação que ele era irmão de quem? De Tiago, o Tiago que está um pouquinho antes que ele na Bíblia. Então lá em João, onde nós estamos lendo aqui, ó, fala sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. Por que incredulidade? Porque esses irmãos de Jesus só vieram a acreditar que ele era o Salvador depois que eles presenciaram algo impossível. Por mais que eles tivessem visto Jesus fazendo milagres, eles não acreditavam. Mas quando eles viram Jesus pregado na cruz, morto, sepultado, 3 dias, depois ressuscita e aparece andando no meio de todo mundo, comendo, bebendo, naquele dia eles entenderam, ele realmente é o Filho de Deus. Mas antes disso, eles não acreditavam. E é isso que acontece conosco. A maioria das pessoas que estão à nossa volta, elas não acreditam na fé que professamos. E pelo fato de não acreditarem, elas dão brecha para o inimigo persuadi-las contra nós. Você vai ver nessa mensagem que o inimigo, os espíritos malignos, usaram os próprios irmãos de Jesus contra ele. E assim vai acontecer comigo e com você. Sabe quem é que vai tentar fazer você desanimar da fé? Sua própria família. Sabe quem é que vai tentar te convencer de que orando, buscando a Deus não vai mudar nada na sua vida? As pessoas que estão mais próximas de você. Porque na verdade, Satanás, ele sabe que todo aquele que vem até Jesus recebe o cumprimento de uma promessa. Mateus 11:28, Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados. Cansado de quê? Cansado de sofrer, cansado de levar pancadas,
cansado de viver uma vida triste, amargurada, derrotada, fracassada, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E aí ele fez uma promessa. Qual é a promessa que está ali, olha lá? Depois da palavra sobrecarregados, qual é a promessa? Qual é a promessa de Cristo para as pessoas, para mim, para você? Jesus disse: eu vos aliviarei. Então Satanás, ele sabe que a pessoa que está sofrendo e ela vem até Jesus buscar socorro, existe uma promessa de Cristo para ela, que aquele peso, que aquele sofrimento, que aquele fardo vai ser arrancado da vida dela e ela vai estar livre. E o inimigo não quer que isso aconteça. Então o que ele faz? Ele usa pessoas para tentar atingir a minha fé, para tentar me parar, para tentar dizer que eu estou perdendo tempo, que não está valendo a pena. Ele vai fazer de tudo para tentar impedir que eu continue buscando a Deus. E se tem um tipo de oração que ele não gosta, que ele odeia, é a oração que nós fizemos aqui agora há pouco, de batalha contra todas as forças do mal. Ele odeia. É porque nós não vemos, você não vê. Mas enquanto você está aqui, Senhor, repreende a doença. Enquanto o pastor, o bispo Paulo está orando por você, meu Deus, arranca essa obra maligna. Irmão, Deus envia uma comitiva de anjos para expulsar da sua vida e dos seus caminhos tudo quanto é espírito imundo que estava causando problemas. Você não vê, eu não vejo, mas Deus manda fogo dos céus para destruir toda a obra de Satanás. O inimigo fica desesperado, furioso. Ele fica furioso. Por quê? Quem é que gosta de ser queimado? Quem já se queimou alguma vez aqui no fogão ou no fogo ou em qualquer lugar? Você gostou? Você foi lá e queimou de novo? Você falou: deixa eu ver mais um pouquinho que isso é bom. Normalmente você fica com raiva na hora. Então imagina enquanto você está orando aqui toda terça-feira e Deus está mandando fogo do céu para consumir essas pragas malditas. Como é que o inimigo fica? Ele fica furioso e ele tem que se afastar, porque o fogo tá caindo. É por isso que ele não quer que a pessoa esteja num culto como esse. Ele coloca impedimentos o tempo todo. Ele cria situações, tudo para você não estar nesse culto de oração. Começou um rebuliço lá na casa da senhora hoje. Tá vendo? É isso. As pessoas às vezes escutam, ela fala: que isso, é besteira. Não é besteira não, irmão. Porque o inimigo sabe. Ele sabe que você está vencendo. Ele conhece a promessa de quem? De Deus. E se tem uma coisa que não falha, é a promessa que Deus fez para as pessoas. O que Deus promete, Deus cumpre. Então esses irmãos de Jesus aqui ainda não acreditavam nas palavras de Jesus, na missão de Jesus. Então o inimigo tinha o quê? Espaço para influenciar eles. Aí olha o que diz aqui no capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer o quê? A Judéia, visto que os judeus procuravam. O que os judeus queriam fazer com ele? Matá-lo. Peraí. Então Jesus estava circulando aqui, evangelizando, trabalhando na região da Galileia. Ele
não pretendia ir para a região da Judéia, porque ele sabia que aqui na Judéia tinham pessoas que queriam o que mesmo? Matá-lo. Queriam matá-lo. Então ele ficava lá. Naquele período ele estava lá. Aí veja o que aconteceu, continua comigo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Agora presta atenção no versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Quem é que se dirigiu a ele? Quem? Os seus irmãos, e lhe disseram. O que os irmãos de Jesus disseram para ele? Deixa este lugar e vai para onde? Para a Judéia. Os próprios irmãos disseram para ele sair da Galileia e ir para onde? Para a Judéia. Mas peraí, o que é que tinha lá na Judéia? As pessoas que queriam matar ele. Se Jesus fosse seu irmão, olha só, se Jesus fosse seu irmão, e você soubesse que ali em Goiânia tinha um monte de gente querendo matar ele, você mandaria ele ir para lá? Você mandaria ele ir para lá? E eu acredito que os irmãos de Jesus, em sã consciência, também não mandariam ele para lá. Mas ali era a influência de quem? Maligna, de Satanás. Quem queria que Jesus fosse para lá era Satanás. Porque Satanás queria atrapalhar os projetos de Deus. Satanás queria que Jesus morresse lá na Judéia logo, porque se ele morresse lá na Judéia, não ia ter o Calvário, não ia ter a cruz, não ia ter o sacrifício, não ia ter o perdão dos seus pecados, nem dos meus, não ia existir salvação para nós. Então olha Satanás usando as pessoas ali próximas a ele, para criar uma tragédia, para destruir a vida de Jesus. O que eu quero ensinar e aprender com você aqui nesta noite? Lembra que eu disse que seriam 2 ensinamentos? O primeiro, o inimigo vai tentar usar pessoas próximas de você para te destruir, para impedir a sua felicidade, para impedir que você continue orando e buscando a Deus, para que a sua vida seja abençoada. Se ele puder, ele vai usar o seu filho, ele vai usar a sua mãe, ele vai usar o seu marido, ele vai usar a sua esposa, ele vai usar o seu pai, ele vai usar seu irmão, ele vai usar quem quer que seja, porque ele não quer que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Sabe? Claro que ele sabe dos propósitos de Deus. O irmão disse, então bispo, Satanás sabe dos propósitos de Deus. Claro que ele sabe. O inimigo sabe das maravilhas que Deus tem preparado para a sua vida. Ele sabe em prol do que você ora. Ele sabe o que você pede. O inimigo, ele sabe que Deus é poderoso para mudar a sua história. Então o que ele tem que fazer? Impedir ou tentar impedir que esses propósitos se cumpram. Então ele vai usar quem quer que seja, quem der brecha, quem der espaço, ele vai usar. Ele vai usar. Por isso que você tem que ter um propósito firme. Olha gente, eu preguei aqui uma vez sobre Gideão e o povo que ia para a batalha com ele. Quem lembra dessa pregação? Quem lembra que eu fiz uma conta matemática? Você lembra que eu fiz uma conta matemática? Lá em Juízes capítulo 7, a Bíblia fala que Gideão convocou os homens para a batalha. Ao todo, ele convocou 32 mil homens.
Presta atenção na conta, eu quero que você preste atenção. Ele convocou 32 mil homens. Deus olhou e falou: Gideão, tem gente demais aí. Quando Deus disse tem gente demais, Deus não estava falando de quantidade de pessoas, mas Deus estava falando da qualidade das pessoas. Deus estava falando da qualidade. Tem gente demais aí, tá sobrando gente aí. Tem aqueles que realmente estão prontos para a batalha, mas tem um monte aí que vai ser peso. Tem um monte aí que não está pronto para ter uma vida transformada não. Para ser um vencedor não está, Gideão. Quer ver? Faz o seguinte: diga quem for tímido e medroso para voltar para casa. O que é uma pessoa tímida? Diga para mim o que é um tímido. O que é uma pessoa tímida? Sem ação? O que mais? O que é uma pessoa tímida? Sem atitude? O que mais? Sem vocação? Tímido? O que é tímido? O tímido, medroso? Não, porque aí depois ele fala tímido e medroso. Então tímido é uma coisa e medroso é outra. O que é um tímido? O tímido é aquele que não se apresenta. O tímido é aquele que não tem a atitude. Não tem a atitude. Ele nem se apresenta. Eu quero que você entenda dessa forma, que aí você vai compreender fácil essa mensagem. O tímido nem se apresenta. Toda terça-feira nós temos essa batalha espiritual aqui, ó. O tímido, ele nem se apresenta. Ele nem se apresenta. E o medroso? O que é o medroso? O que é o medroso? Pronto. O que é o medroso? O que não tem coragem de enfrentar. Tem gente que você vai falar com ela: fulano, isso aí você precisa vencer, isso aí é obra do inimigo. Nem fala esse nome perto de mim, porque esse nome traz coisa ruim. Nossa, não. Isso é um medroso. Sabe quando é que esse medroso vai ser feliz? Nunca. Nunca. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Guarda o que eu vou te dizer. Guarda o que eu vou te dizer. A maioria das pessoas sofrem porque tem medo do diabo. Fulano, vamos ali na casa de Ciclano. Aonde? Atrás do cemitério? De jeito nenhum. Agora? Mas nem... O que eu vou... Não. Tem gente que tem medo. E o inimigo sabe quem tem medo. Eu costumo comparar o diabo a um cachorro. Você sabia que o cachorro sabe quem tem medo dele? E por que o cachorro sabe? Porque toda vez que alguém está diante do cachorro e sente medo, os hormônios da pessoa produzem uma essência e o cachorro sente o cheiro do medo. E quando ele sente o medo ele sente o cheiro do medo, o que ele faz? Ele avança. Ele vai para cima, porque ele já viu que ali está com o quê? Com medo. Agora, quando a pessoa chega diante do cachorro e o cachorro late, e a pessoa, meu amigo, ela está pronta para estrangular o cachorro já olha para ela latindo de ré. Ele já vai latindo de ré. E se ele vê que você vai partir ali no meio, ele faz o quê? Ele corre. A força espiritual do mal é exatamente assim. Quando o inimigo sente que a pessoa está com medo, ele investe pesado. Você já viu a pessoa que... Vou dar um exemplo simples. A pessoa que tem medo de ficar sozinha, a pessoa começa a ouvir coisas, irmão, tudo.
Tudo ela escuta alguém mexendo no quarto lado, ela escuta alguém mexendo na janela, ela não dorme. Ela não dorme. O inimigo gosta de quem tem medo. Então olha aqui, ó. Deus falou com Gideão: quem for tímido e medroso, aquele que não se apresenta para a batalha, e aquele que ainda que se apresentasse fosse ficar tremendo, manda voltar para casa. Quando Gideão falou, olha lá o que disse. Olha lá, então voltaram, Juízes 7, versículo 3, nas duas últimas linhas. Dos 32 mil, voltaram quantos? Quantos? 22 mil, mais da metade, se identificaram como tímido e o quê? E medroso. Só ficou 10 mil. Só ficou 10 mil. Aí Deus olhou para Gideão e falou: não disse que tinha gente demais aí? Só que ainda tem gente demais aí. Gideão: o que é isso, Senhor? Ainda tem? Tem. Leva esse povo para beber água. Quem beber água igual um cão, como é que o cachorro bebe água? Já viu o cachorro bebendo água? Eu quero que você observe seu cachorro bebendo água a partir de hoje. Seu cachorro vai bebendo água, ele não olha para a água, ele está bebendo água, mas sempre está olhando para os lados. Sempre está na espreita. Sempre. Então, ó, Deus falou com Gideão: quem pegar a água na mão e lamber a água, ó, atento, esse irá contigo. Agora, quem chegar lá, se ajoelhar, se jogar, deitar lá, para beber água, esse não irá contigo. Por que não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa deita, ela deita por quê? Porque ela está cansada. E a batalha ainda estava no começo. A batalha estava no começo. Deus estava falando para Gideão: quem já está cansado no começo, manda voltar para casa, porque esse não vai até o final não. A pessoa que quer vencer, ela entra na batalha com aquela determinação, com toda a força, e ela diz: eu estou entrando para quê? Para vencer, e eu vou até o final. Eu vou ver o meu filho liberto, eu vou ver o meu casamento abençoado, eu vou ver a minha vida financeira prosperando, eu vou ver tudo dando certo na minha vida. Eu vou até o final. E a Bíblia fala que dos que foram beber água, só 300, só quantos? 300 pegaram a água com a mão, levaram até a boca e ficaram atentos. E os outros 9.700 fizeram o quê? O que os 9.700 fizeram? Ó. Tem gente que está assim. Sabe aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. Tem gente que vai começar a batalha espiritual da vida dela, pela família dela, já cansada. Ai, estou cansado. Ai, não vou na igreja não, porque eu estou cansado. Ai, eu já orei tanto, mas não deu certo, vou parar de orar um pouco, eu estou cansado. Ai, eu estou cansado. Continue cansado. E continue sendo derrotado pelo inimigo, sendo envergonhado. Agora faz uma conta comigo. Quantos que começaram com Gideão lá atrás? 32 mil. Quantos que chegaram ali para ir para a batalha e que se tornaram vencedores porque Deus deu a vitória? 300, não foi isso? Vamos fazer as contas? 10% de 32 mil dá quanto? 3.200. 10% de 32 mil dá quanto? 3.200. Foi 3.200 que foram vencedores? Foram? Não. 1% de 32 mil é quanto? 320. Foram 320 que foram vencedores, que conquistaram a mudança de vida? Foi 320? Não, foram 300. Sabe o que isso significa? Menos de 1%
das pessoas que dizem que querem ter uma vida transformada são aqueles que chegam a ter essa vida abençoada. Menos de 1% das pessoas que estão aqui nesta noite, menos de 1% terão testemunhos grandiosos para contar. Eu estou fazendo a matemática dentro da Bíblia, não estou inventando nada. Sabe por quê? Porque mais da metade é tímido e medroso. Você passou na conta dos tímidos e medrosos. Você está aqui. Você veio para a batalha. Agora, a pergunta é: você vai passar na peneira dos cansados? Você vai passar nessa peneira? Porque se você passar nela, você vai chegar na batalha e vai vencer. E vai vencer. E o inimigo vai usar de tudo. Vai usar pessoas, vai usar situações, tudo para fazer você parar. Porque ele sabe que se você estiver determinado, você vence. Então quem é que estava mandando Jesus ir lá para a Judéia? Quem estava mandando? Os irmãos, usados por quem? Pelo inimigo, que queria atrapalhar os propósitos de quem? De Deus. Aí eles disseram assim, continua comigo. Versículo 3, né? Disseram, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram, dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram, deixa esse lugar, e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Preste atenção no texto. Olha as palavras, preste atenção aqui, ó. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Esse linguajar aqui, ó, é fácil de ser identificado. Vai lá em Mateus capítulo 4 para mim, por favor. Mostra lá para mim. Mostra para mim. Olha lá, Mateus capítulo 4, versículo 6. Quando Jesus estava lá no monte da tentação, olha as palavrinhas ali, ó. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha o vocabulário idêntico. Era o mesmo cara, como diz o irmão ali. Era o mesmo. Aqui se manifestou em pessoa para Jesus no monte. E lá depois se manifestou em quem? Nos irmãos de Jesus. Olha o linguajar, o mesmo. Era as forças do mal. Você tem que saber quando é a força do mal que está tentando contra a sua vida, está usando a boca de alguém. Às vezes você entrou aqui hoje com raiva de alguém. Você não tem que ficar com raiva daquela pessoa. Não é aquela pessoa que te quer mal, é o que está nela. O seu problema não é com ela, é contra o que está nela. É o que está nela que você tem que lutar. É o que está nela que você tem que vencer. E você só vai vencer se você estiver determinado. Se você disser, olha, a minha vida vai ser diferente, e em nome do Senhor Jesus, eu vou me apegar com Deus e tudo vai dar certo. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Então, versículo de número 5, está dizendo assim, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo 6, disse-lhes, pois, Jesus, o que Jesus respondeu? O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está o quê? Presente. O vosso o quê? O vosso tempo. Olha Jesus dizendo para os irmãos dele, vejam bem, realmente,
Vai chegar o dia que eu vou ter que enfrentar esse pessoal aí. Vai chegar o tempo que eu vou passar por essa provação. Mas ainda não chegou. O meu tempo ainda não chegou. Mas o vosso tempo, a oportunidade para vocês aceitarem a palavra de Deus e terem uma vida abençoada e transformada, o seu tempo está presente, ou seja, agarra a oportunidade, é agora, não fica jogando para amanhã. Jesus respondeu para eles assim, e esse é o segundo ensinamento que Deus traz para nós hoje, aqui nessa noite. O tempo de você ser feliz está presente diante de você, é agora. E o lugar de você ser feliz é em Jesus. Só Ele pode te dar vitória sobre tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, contra toda a força espiritual do mal que se levanta contra a sua casa. Mas muitos de nós têm feito o quê? Tem jogado para amanhã, para a semana que vem. E enquanto isso o inimigo está roubando, matando e destruindo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus caminhos, porque você está dando tempo para ele. O tempo da mudança é hoje, é agora. Eu tenho insistido com você, gente, venha para esse culto de batalha espiritual. Deus é poderoso para te dar vitória. Hoje tivemos aqui várias pessoas durante o dia. À tarde tivemos aqui pessoas pela primeira vez, pessoas jovens. E olha, foi muito forte o que aconteceu aqui hoje à tarde. Foi forte, libertação tremenda. O espírito imundo apareceu aí, foi derrotado pelo poder de Deus. Mas as pessoas fizeram o quê? As pessoas abraçaram o tempo, a oportunidade que Deus deu hoje. Aí a pessoa fica deixando para amanhã, você fica deixando para amanhã, para depois, você não tem aquele comprometimento com a sua própria vida. É uma batalha, é uma guerra. É uma guerra. Só você sabe a luta que você tem passado. Só você sabe os impedimentos que têm existido na sua vida. E você sabe que a força espiritual do mal está por trás disso aí. Então, irmão, você tem que se agarrar com Deus e dizer: o tempo da minha vitória é hoje, a oportunidade é agora, e eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou vencer. O inimigo não vai triunfar sobre a minha vida mais, agora sou eu que vou triunfar. Essa determinação tem que estar na sua alma, tem que estar dentro de você. Então Jesus disse: olha, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. E ele continuou: não pode o mundo odiar-vos. Aí Jesus falando para eles, ó, aquelas pessoas não odeiam vocês, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, ou seja, a respeito do mundo, das obras do mundo, de que suas obras são o quê? São más. Sabe por que eles não odeiam vocês? Porque vocês ainda não tomaram a posição. Jesus falando para os irmãos dele: mas a mim eles odeiam, porque eu falo das obras más deles. Eu falo que eles estão errados. Eu falo a verdade. E é por isso que eles querem me destruir, eles querem me matar. Eles querem o meu mal. O inimigo também é assim, a força espiritual do mal é assim. Quando o inimigo vê que você está aprendendo a palavra de Deus, a verdade, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele vê que você está envolvido com as coisas de Deus, que você está se apegando mesmo, o inimigo: eu tenho que dar um jeito de eliminar essa pessoa, porque se ela continuar nesse caminho que ela está seguindo, que ela está trilhando, a vida dela vai mudar. E o inimigo não quer que a sua vida mude. Ele não quer. Para finalizar, Jesus diz assim, ele falou para os irmãos dele: subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou aonde? Na Galileia.
e continuou na Galileia. Mas aqui ele nos ensinou outra grande lição. O tempo de mudança está proposto para cada um de nós, agora no presente aqui, ó. Deus quer mudar a sua história, quer libertar a sua vida, a sua casa de tudo que não presta, agora, hoje. Livre. Deus quer mudar hoje. A pergunta que eu te faço é: você vai continuar empurrando com a barriga, deixando para amanhã? De qual grupo você faz parte? Responde para mim não, só para você mesmo. Dos tímidos e medrosos? Dos cansados? Ou dos determinados a vencer? Você tem que responder para você mesmo. De qual grupo você faz parte? O inimigo sabe de qual grupo você faz parte. O inimigo sabe de qual grupo você faz parte. Se você estava nesses dois primeiros grupos aqui, ó, toma uma decisão aqui nessa noite. Sai do grupo dos tímidos e medrosos, sai do grupo dos cansados e entra no grupo daqueles que estão determinados a ter uma mudança de vida. Porque Deus vai te dar vitória. Quem entendeu a palavra de hoje? Quem que o inimigo usou para tentar ali atrapalhar os propósitos de Deus na vida de Jesus? Os próprios irmãos. Então não se assuste não. Quando o inimigo usar alguém perto, está repreendido em nome de Jesus. Vós não cogitais das coisas do reino de Deus. Satanás, arreda-te, afasta-te. Eu estou determinado e ninguém vai me atrapalhar. Ninguém vai me impedir, porque Deus está comigo e Deus é fiel para comigo também. Vai dar vitória na minha vida. Amém?